Uma andorinha do Ártico acabou de nascer na tundra da Gronelândia. Pesa menos do que uma maçã. Algumas semanas depois, lança-se em direção à Antártida, atravessa 2 oceanos, rosa 3 continentes e regressa exatamente ao mesmo lugar no ano seguinte. Sem mapa, sem sinal, sem o menor erro mensurável. Ao longo de toda uma vida que dura 2 décadas, esta andorinha percorre uma distância equivalente a 3 viagens de ida e volta até a Lua. Em cada viagem, parte do zero e chega sempre, exatamente onde deve estar. Durante séculos, a ciência procurou uma resposta simples para este prodígio. Encontrou uma, defendeu-a durante décadas. E depois alguns investigadores olharam mais de perto e perceberam que estavam errados em quase tudo. O que vamos explorar hoje é uma das histórias mais surpreendentes da biologia moderna. Uma história que começa com pombos romanos e termina com física quântica no olho de um pássaro. Uma história em que cada resposta esconde uma questão ainda mais estranha. Se esse tipo de vídeo vos fascina, subscrevam e ativem o sino. Não vão querer perder o que vamos descobrir juntos. Comecemos pelo princípio. Os seres humanos observam as migrações de aves desde o início da sua existência. Muito antes de escrever, olhavam para o céu mudar de estação em estação, viam milhões de criaturas surgir e desaparecer com uma regularidade que parecia desafiar o acaso. Os egípcios representavam gansos selvagens nas paredes das suas tumbas. Os hebreus mencionavam a cegonha e a andorinha nos seus textos sagrados, animais que conhecem o momento da sua migração. Os exércitos de César usavam pombos-correio para transmitir mensagens através de centenas de quilómetros de território inimigo. Esses pássaros regressavam ao pombal de partida a partir de lugares onde nunca tinham estado. Capturavam-nos, transportavam-nos em caixas fechadas, soltavam-nos no outro lado do mundo e eles voltavam. Sempre. Com uma precisão que desconcertava tanto os generais como os filósofos. A explicação popular da época era simples até o absurdo. Os pássaros seguiam os caminhos antigos. Reconheciam a paisagem. Tinham uma memória das rotas, uma familiaridade com o território adquirida pela experiência. É uma explicação razoável, quase convincente. Desmorona-se completamente quando a testamos. No século XIX, naturalistas alemães começam a realizar as primeiras experiências rigorosas. O seu método é brutal na sua simplicidade. Capturam aves migratórias imediatamente antes da partida. Transportam-nas em direções inesperadas, por vezes a centenas de quilômetros da sua rota habitual, e soltam-nas. A questão é simples. O que farão? As aves adultas, as que já realizaram pelo menos uma migração, corrigem a sua trajetória. Não procuram regressar ao ponto de captura. Procuram diretamente o seu destino, como se conhecessem a sua posição absoluta na superfície da Terra e pudessem calcular o caminho mais curto para onde deveriam ir. As aves jovens fazem algo diferente. Mantêm rumo e duração. O rumo geneticamente orientado, a duração geneticamente calibrada. Se o estorninho jovem for deslocado para sudoeste antes da sua migração outonal, continuará para sudoeste a partir do seu novo ponto de partida, aterrando centenas de quilómetros fora do itinerário normal. Executa o seu programa sem saber que foi deslocado. As adultas têm algo mais. Um mapa. Uma capacidade de detectar o desvio entre onde estão e onde devem estar e de o corrigir. Mas que mapa? Baseado em quê? Lido como? Os naturalistas do século XIX não têm resposta. Propõem hipóteses, o calor irradiado pelo Sol, os infrassons, as forças de Coriolis. Cada pista é testada. Cada pista falha. O mistério entra no século XX intacto, quase insolente. Só após a Segunda Guerra Mundial é que um biólogo alemão decide enfrentá-lo com o rigor que as aves merecem. Chama-se Gustav Kramer. E vai começar pelo mais evidente, o Sol. A ideia parece tão óbvia que nos perguntamos por que razão ninguém tinha pensado nela seriamente antes.
O sol nasce a leste, põe-se a oeste, atinge o zénite a sul ao meio-dia. Se o animal consegue medir a sua posição no céu, pode deduzir uma direção. Mas há um problema imediato: o sol move-se. Em poucas horas, o seu azimuth muda radicalmente. Uma bússola solar fixa seria inútil. Para navegar pelo Sol, não basta ver onde está. É preciso saber que horas são. É preciso um relógio interno perfeitamente calibrado. Kramer coloca estorninhos em gaiolas circulares perfeitamente simétricas, com poleiros dispostos à volta e ligados a sensores. Durante o período migratório, as aves manifestam o que se chama Zugunrua, essa agitação irreprimível em que o pássaro já não se consegue manter quieto e procura constantemente posicionar-se numa direção particular. Kramer observa que as aves se orientam sistematicamente na direção que teriam tomado em liberdade. Depois introduz um espelho que desvia os raios do sol de 90 graus. O efeito é imediato. As aves giram exatamente 90 graus. Seguem a luz desviada, não o sol real. Mas limitam-se a apontar o bico ao sol? Ou fazem algo mais sofisticado? Para responder, Kramer constrói uma arena com quiosques de comida dispostos em círculo. Treina as aves para encontrar comida sempre na mesma direção, digamos a leste às 7 horas da manhã. Depois, apresenta a mesma arena às 17 horas, quando o sol está no lugar completamente diferente. A ave vai em direção ao sol ou em direção a leste? Vai a leste. Sabe que o sol às 17 horas não está onde está às 7 horas, e tem isso em conta. Faz astronomia. A prova final vem de uma manipulação elegante. Investigadores colocam aves em câmaras escuras durante várias semanas, sob iluminação artificial desfasada de 6 horas em relação ao sol real. O relógio interno das aves sincroniza-se com um ritmo falso, depois expõe-nas ao sol verdadeiro. Resultado: erram o rumo em exatamente 90 graus. O erro esperado se o seu relógio indicar a hora errada. Desfaz o relógio 12 horas, o erro é de 180 graus. O pássaro voa para norte em vez de sul. O relógio interno é real. A bússola solar é real e funciona com uma precisão que desafia a imaginação. Mas o sol só é visível durante o dia. A grande maioria das aves migratórias, milhares de milhões de passeriformes, tuitinegras, tordos, voa de noite. Durante o dia, alimentam-se, descansam. À noite, lançam-se no escuro, guiadas por algo que o sol não lhes pode oferecer. Algo no céu nocturno. Franz Sauer é um ornitólogo alemão que nos anos 50 se pergunta se esse algo poderia ser as estrelas. A ideia não é absurda. Os marinheiros humanos navegavam pela estrela polar há milênios. Mas pode-se imaginar seriamente que um pássaro de poucos gramas realize espontaneamente o que levou séculos de astronomia humana a sistematizar? Sauer começa a observar tuitinegras durante a Zugunruhe outonal, em gaiolas colocadas sob o céu aberto. Com o céu limpo, as aves orientam-se corretamente na sua direção migratória. Quando as nuvens cobrem as estrelas, ficam desorientadas. Quando uma estrela brilhante atravessa a cobertura de nuvens, reposicionam-se instantaneamente. Sauer obtém acesso a um planetário. Instala lá as suas gaiolas de orientação. Sob um céu outonal projetado, as aves orientam-se para sudoeste. Sob um céu primaveril, para nordeste. Quando Sauer inverte a abóbada celeste de 180 graus, as aves invertem o seu rumo. Alguns anos mais tarde, Stephen Emlen aprofunda estas experiências com escrevedeiras índigo. Coloca-se uma questão fundamental. O que aprendem exatamente as aves do céu nocturno? A sua primeira intuição é que as aves identificam a estrela polar. Para o testar, apaga-a no seu planetário. As aves não se apercebem. Remove constelação após constelação. Nada muda. Depois faz girar o seu céu artificial em torno de um eixo diferente, em torno de Betelgeuse,
uma estrela brilhante de Órion, e cria jovens escrevedeiras que nunca viram o céu noturno verdadeiro sob esta abóbada artificial. Estas aves, quando chega sua primeira migração, orientam-se não em relação à estrela polar, mas em relação a Betelgeuse. Aprenderam que Betelgeuse é o centro do céu, porque para elas, no seu planetário, era verdade. A conclusão é vertiginosa. As aves não herdam um mapa das estrelas, herdam a capacidade de aprender um. Durante a infância, antes da primeira migração, observam o céu nocturno e identificam o seu eixo de rotação. É este ponto que tratam como norte. Um pássaro de algumas semanas, no seu ninho, observa o céu girar e memoriza o seu eixo. Isto resolve uma parte do enigma nocturno, mas apenas uma parte. As nuvens, o nevoeiro, a chuva, tudo isto encobre o céu. E, no entanto, as aves continuam a voar. Orientam-se mesmo em noites totalmente cobertas, em condições em que nenhum ponto de referência visual é possível. Há, portanto, algo mais, algo que não depende nem do Sol, nem das estrelas. Algo que a própria Terra fornece permanentemente, invisível a olho nu, mas não, ao que parece, aos sentidos de uma ave migratória. Numa manhã de setembro, num laboratório da Universidade de Oldenburg, Henrik Moritzen segura nas mãos uma tuite negra dos jardins. O pássaro pesa menos de 20 gramas. Os seus olhos estão bem abertos, negros e brilhantes, totalmente calmos. Moritzen segura-o com a precisão de um relojoeiro, costas planas na palma da mão, asas ligeiramente dobradas, cabeça livre. Olha para este pássaro e sabe que, algures nesta cabeça minúscula, algo está a ler a terra. Sinais atravessam a retina deste animal neste preciso momento. Sinais que Moritzen não percebe, que ninguém neste laboratório percebe, que talvez nenhum ser humano tenha alguma vez percebido. Pousa suavemente a tuti negra na sua gaiola de orientação circular. O pássaro agita-se, salta, posiciona-se para o sudoeste. Depois, Moritzen ativa a blindagem eletromagnética da sala, regula um gerador e introduz uma variável. As aves sentem a terra. O campo magnético terrestre, esse tecido invisível de forças que envolve o nosso planeta desde o seu núcleo até aos confins da atmosfera, é para elas uma informação tão real como a luz do Sol é para nós. Mas com que órgão? E segundo que mecanismo? É aqui que começam um dos debates mais acesos da biologia do século XX. 3 hipóteses em competição, 3 equipas convictas e 30 anos de desacordos. O primeiro campo aposta em algo concreto e intuitivamente satisfatório: cristais de magmatite, um mineral de ferro naturalmente magnético alojado nos tecidos do bico dos pombos. A ideia remonta aos anos 70, quando biólogos descobrem que certas bactérias marinhas contêm minúsculas cadeias de magnetite que lhes permitem alinhar-se com o campo magnético. Se a vida microbiana consegue fabricar uma bússola biológica, por que não um pássaro? A magnetite é efetivamente encontrada nos bicos de pombos, na cabeça de salmões, nos crânios de golfinhos. Pode ver-se ao microscópio. Pode demonstrar-se que é magnética. E pode imaginar-se mecanicamente como células sensíveis à orientação destes cristais poderiam enviar ao cérebro uma informação direcional. Limpo, elegante, mecânico. Mas os biólogos que examinam as células do bico do pombo mais de perto descobrem que os depósitos de magnetite não se assemelham ao que se esperaria de um órgão sensorial sofisticado. Assemelham-se mais a acumulações de ferro sem estrutura funcional evidente. Depois, investigadores fixam minúsculos ímãs na cabeça de pombos para perturbar eventuais sensores de magnetite. O efeito existe. As aves orientam-se pior com o tempo coberto, mas não é nem tão nítido, nem tão total como se esperaria se a magnetite fosse o único mecanismo. Há, manifestamente, algo mais. E esse algo mais, o segundo campo, pensa conhecê-lo.
Salvo que a sua explicação implica algo que a física clássica tem dificuldade em aceitar no contexto de um ser vivo. Em 2004, uma equipa liderada por Thorsten Hitz publica um artigo que sacode o mundo da biologia migratória. A hipótese que defendem baseia-se numa proteína presente na retina de numerosas aves migratórias, uma proteína chamada criptocromos. Os criptocromos encontram-se em quase todos os seres vivos. Na maioria dos organismos, regulam o relógio circadiano. Absorvem a luz azul, mudam de estado químico quando são iluminados. Mas em certas aves migratórias, numa zona especial da retina, parecem estar presentes em quantidade invulgarmente elevada. E o seu comportamento sob o efeito da luz azul é fascinante. Quando um fotão de luz azul atinge uma molécula de criptocromos, desencadeia uma reação que separa um par de eletrões. Estes dois electrões, no momento da sua separação, encontram-se num estado correlacionado. Os seus spins estão ligados e esta correlação persiste um breve instante mesmo após a sua separação em partes diferentes da molécula. É o que os físicos chamam o mecanismo dos pares de radicais. E é aqui que o campo magnético entra em jogo. Influencia a velocidade a que estes pares evoluem para estados químicos diferentes. Num campo magnético orientado de uma certa maneira, a reação termina mais depressa de um lado. Num campo de orientação diferente, o resultado químico muda. Estas diferenças bioquímicas, por subtis que sejam, propagam-se para os neurônios da retina e geram um sinal visual. O que isto significa, se a hipótese estiver correta, é quase difícil de formular. As aves não percebem o campo magnético como um sexto sentido distinto da visão. Veem-no, literalmente. Sobrepõe-se ao seu campo visual como uma camada de informação suplementar, um padrão, uma intensidade que varia com a orientação do bico em relação às linhas de campo. Inclinar a cabeça para baixo modifica ligeiramente esta percepção. Incliná-la para cima modifica-a no sentido oposto. O eixo norte-sul lê-se na própria textura do que o pássaro vê. A prova experimental mais impressionante vem de uma série de experiências de Moritzen. Aves expostas a um campo eletromagnético de intensidade muito baixa, da mesma ordem de grandeza do emitido pelos cabos elétricos comuns, perdem completamente a sua capacidade de orientação magnética. Os seus eventuais sensores de magnetite, demasiado robustos para serem perturbados por algo tão tênue, deveriam ter resistido. Mas os pares de radicais, essas construções químicas delicadas, são destruídas. Moritzen e a sua equipa passam anos a blindar as suas gaiolas experimentais dos campos eletromagnéticos ambientes. Antenas de rádio, telefones móveis, cabos de alimentação do edifício. Quando o conseguem, a orientação das aves restabelece-se perfeitamente. Quando deixam filtrar os campos parasitas, a orientação desaparece. O mecanismo baseia-se na química dos radicais, ou não se baseia em nada. Mas há um terceiro homem nesta história. Um homem que nunca fez física quântica, que não se interessa pelos cristais de magnetite e que vai colocar uma hipótese tão inesperada que os seus colegas vão passar anos a rir-se dele. Chama-se Floriano Pape. Biólogo na Universidade de Pisa, em 1971, publica uma ideia que vai desencadear uma das guerras científicas mais longas da ornitologia moderna. A sua tese? Os pombos-correio navegam em grande parte graças aos cheiros. Não os cheiros próximos, os cheiros transportados pelo vento ao longo de dezenas, por vezes centenas de quilômetros. Segundo Pape, um pombo passa as suas primeiras semanas de vida a associar as direções de onde vem o vento com os cheiros que esse vento transporta. O vento do norte cheira a uma certa combinação de compostos orgânicos. O vento de sudeste cheira a outra coisa. Com o tempo, o pássaro constrói um mapa olfativo do seu ambiente. Um mapa que não diz, ali há uma floresta, mas os cheiros que vêm de ali indicam que estou a norte de casa. Quando se solta o pombo a centenas de quilômetros de casa, ele fareja o ar local,
reconhece os compostos que chegam do norte, do sul, do leste, do oeste e triangula a sua posição. A reação da comunidade científica é séptica, para ser gentil. Os alemães e os americanos, que trabalham há décadas na bússola solar e na navegação magnética, veem na teoria de Pape uma fantasia mediterrânica. Um ornitólogo de renome escreve-lhe uma carta privada, a aconselhar a que abandone esta pista antes de estragar a sua reputação. Pape não cede. A sua primeira experiência consiste em seccionar o nervo olfativo de pombos-correio e soltá-los. Pombos com os sentidos intactos regressam normalmente. Pombos tornados anosmiáticos extraviam-se. Nem todos. Nem sempre. Mas estatisticamente, claramente, a ausência do olfato degrada o desempenho. Os seus adversários respondem que a intervenção cirúrgica perturba outros sistemas neurológicos, que o stress operatório altera as capacidades cognitivas globais. Pape replica com uma experiência mais subtil. Coloca jovens pombos em recintos cujas paredes filtram os cheiros segundo a direção. Geradores de aromas que associam sistematicamente um cheiro à azeitona a um vento de leste, um cheiro a pinheiro a um vento do norte. Quando solta estas aves à distância, elas usam o seu falso mapa olfactivo para se orientar e erram a direção num ângulo previsível, correspondendo exatamente ao desvio esperado se os cheiros artificiais tivessem substituído os cheiros reais. A comunidade divide-se seriamente. Alguns laboratórios reproduzem os resultados de Pape, outros não o conseguem. Os defensores de Pape sugerem que os mapas olfativos são locais. Uma experiência realizada na Alemanha com pombos alemães testa o seu mapa olfativo nativo, que funciona precisamente porque estão no seu território familiar. A guerra dura 30 anos. Ainda não está completamente terminada. Mas hoje, a maioria dos investigadores aceita que a hipótese olfativa contém uma parte de verdade. Talvez não universal, mas real. E enquanto os laboratórios debatem, um investigador da Universidade de Oxford toma uma decisão de uma simplicidade desconcertante. Fixa minúsculos receptores GPS em pombos-correio e solta-os. O que vê desespera-o e fascina-o ao mesmo tempo. Os pombos não seguem apenas corredores magnéticos ou gradientes de cheiros abstractos. Alguns deles acompanham as autoestradas. Literalmente. As estradas de grande circulação humana, com os seus acostamentos, as suas pontes, os seus nós de ligação, os pombos seguem-nas durante quilômetros antes de bifurcar exatamente onde a estrada bifurca. Outros moldam-se aos contornos das colinas e das faleisas com uma precisão que sugere que conhecem cada curva de nível. Usam campanários, torres, grandes árvores isoladas como balizas visuais. A memória da paisagem é real e detalhada. Aves que efetuaram um percurso uma única vez memorizam-no com uma fidelidade documentada a 1 metro pelo GPS. Não de forma passiva, de forma ativa, estruturada, que reconstrói as grandes linhas do relevo e os pontos salientes, como um mapa mental verificado permanentemente durante o voo. Um pombo que descola do seu pombal e vira leste não se limita a sentir o leste. Reconhece a linha da floresta no horizonte, a curva do rio embaixo, o campanário da igreja a meia distância. Navega no espaço rico em informações que memorizou, actualizou e anotou ao longo de centenas de voos anteriores. Eis agora a questão que todos estes investigadores, o especialista da bússola solar, o biólogo magneticista, o olfactólogo, o cartógrafo visual, acabam por colocar em conjunto. Se cada um destes sistemas funciona, se cada um foi provado, se cada um contribui para a navegação, por que razão uma ave precisaria de vários? Por que seria a evolução tão pródiga? Para responder, Moritzen consegue uma série de experiências que não testam um sentido em isolamento, mas a forma como os sentidos comunicam e se verificam mutuamente. Sob céu estrelado intacto com um campo magnético artificial ligeiramente desviado, as aves adultas corrigem o erro magnético, ignoram o campo artificial e seguem as estrelas.
Mas as aves jovens, na sua primeira migração, seguem o campo magnético. Confiam nele porque ainda não têm as estrelas como referência validada. A hierarquia dos sentidos muda com a experiência. Não é um sistema fixo. É um sistema que aprende a decidir qual a fonte que merece mais confiança. Sob céu estelado intacto, com campo magnético normal, mas com máscaras olfactivas que neutralizam a capacidade de farejar, as aves orientam-se normalmente com o céu limpo. Com o céu coberto, extraviam-se, precisamente nas condições em que as estrelas já não estão disponíveis e em que a olfacção deveria tomar o relevo. O mapa olfactivo não é um luxo. É a ferramenta de reserva que mantém a navegação quando os pontos de referência celestes desaparecem. Com todos os sentidos disponíveis, condições perfeitas, mas expondo as aves ao campo eletromagnético de baixa intensidade que destrói os pares de radicais nos criptocromos. A orientação colapsa, mesmo com as estrelas visíveis, mesmo com o campo magnético natural intacto. Sem a leitura química do campo magnético através dos criptocromos, algo no conjunto da informação falta, e o pássaro já não consegue integrar os dados de forma coerente. A imagem que emerge não é a de um sistema com 4 sensores redundantes. É a de uma navegação com várias camadas de informação não redundantes, cada uma trazendo algo que as outras não fornecem. Uma direção absoluta, uma posição relativa, uma correção de erro, uma confirmação de coerência. Retire uma camada, o sistema ainda funciona, mas com pontos cegos. Retire 2, a navegação torna-se aproximada. Retire 3, o pássaro está perdido. A resiliência pela diversidade. Cada sentido verifica os outros. Nenhum é suficiente sozinho. Todos juntos formam algo que ainda não conseguimos reproduzir em nenhum dos nossos sistemas de navegação. Mas compreender como funciona este sistema não é suficiente para explicar como sobrevive através das gerações. Porque uma parte essencial da navegação migratória não se herda biologicamente, transmite-se viva, de voo em voo, de geração em geração. As gruas cinzentas oferecem um dos exemplos melhor documentados. Uma grua que migra pela primeira vez conhece um rumo geral, uma direção codificada nos seus genes, uma duração de voo calibrada pela evolução. Mas a rota precisa, as paragens tradicionais, as zonas de repouso utilizadas há séculos, os corredores que evitam as zonas perigosas, aprende a voando com adultos experientes. Os jovens seguem os velhos. Os velhos transportam a memória coletiva do grupo. Este sistema funciona de forma notável, há milênios, até que os humanos retiraram os velhos. Nos anos 60 e 70, populações inteiras de aves migratórias foram devastadas pela caça intensiva, a destruição das zonas úmidas, os envenenamentos por pesticidas. Espécies que tinham perdido a esmagadora maioria dos seus indivíduos adultos ficavam com populações jovens, aves que conheciam o rumo, mas não o mapa, que sabiam voar, mas não precisamente para onde ir. A grua branca da América do Norte é talvez o exemplo mais marcante. Em 1941, restavam apenas 16 indivíduos selvagens. A transmissão cultural da rota migratória entre o Canadá e o Texas tinha sido mantida por este punhado de sobreviventes. Se estes 16 pássaros tivessem desaparecido, a rota teria desaparecido com eles, porque o genoma da espécie codifica a direção geral e a duração aproximada, mas não os detalhes finos da rota real, apurados ao longo de séculos de voos coletivos. Os programas de conservação que procuraram reconstruir esta população depararam-se com um problema que ninguém tinha verdadeiramente antecipado. Como ensinar a um pássaro criado em cativeiro uma rota que os seus antepassados conheciam, mas que ele nunca viu? A primeira tentativa foi simples e falhou simplesmente. Soltar as aves criadas em cativeiro e esperar que encontrassem o caminho. Não o encontraram. Tinham os sentidos, não tinham o mapa herdado dos antigos. A segunda tentativa foi bem mais inventiva. Biólogos criaram gruas brancas desde a eclosão, disfarçando-se integralmente. Fatos brancos, cabeças de marioneta,
para evitar que os pássaros se imprimissem em seres humanos. Depois, ensinaram as gruas a seguir um planador ultraligeiro. Com esse planador, voaram eles próprios a rota, do verão canadiano aos pântanos texanos, ao longo de milhares de quilômetros, com as jovens gruas em formação atrás deles. Seres humanos a ensinar a pássaros uma rota que pássaros tinham outrora ensinado a outros pássaros, disfarçando-se para não serem reconhecidos como humanos. A memória migratória não está apenas no ADN, está na transmissão viva de uma experiência entre indivíduos que confiam uns nos outros. Quando esta cadeia se quebra, nenhum gene consegue reconstituí-la sozinho. É preciso alguém que ainda saiba e que voe. Esta fragilidade cultural da navegação adquire uma dimensão particularmente concreta quando a colocamos no contexto do que as aves migratórias atravessam cada noite acima das nossas grandes cidades. Um ornitólogo instalado no telhado de um edifício de Chicago, numa noite de outubro, durante um pico migratório, pode observar a sua extensão real com binóculos de visão nocturna. Centenas de milhares de pássaros atravessam o céu em poucas horas. Alguns voam em linhas regulares, rumo mantido, navegação ativa. Outros rodopiam à volta dos edifícios mais luminosos, desorganizados, girando em círculos como se tivessem perdido o fio. Silhuetas rápidas desaparecem nas fachadas envidraçadas. Outros pousam em cornijas, exaustos, e ficam ali horas, incapazes de retomar a direção certa. Num ano inteiro na América do Norte, os estudos estimam que várias centenas de milhões de aves morrem ao embater em edifícios. E este número representa apenas uma das causas humanas de mortalidade migratória. A luz artificial nocturna perturba 3 sistemas de navegação simultaneamente. Afoga o sinal estelar no ruído luminoso, ambiente tão intenso que as estrelas verdadeiras se tornam indistinguíveis dos reflexos e das luzes parasitas. Desfaz o relógio circadiano das aves que sobrevoam zonas luminosas durante horas, como um voo de longo curso que atravessa vários fusos horários numa noite. E certas frequências luminosas interagem com os criptocromos da retina de uma forma que perturba a leitura do campo magnético, precisamente o sistema que Moritzen tinha identificado como perturbável por campos eletromagnéticos de intensidade muito baixa. As cidades não destroem as aves apenas fisicamente, com os seus vidros e as suas torres. Apagam seus mapas de navegação na noite que transformaram em luz permanente. Programas começam a dar resposta a isto. Chicago instaurou apagões durante os picos migratórios, com resultados mensuráveis nas colisões. Arquitetos concebem fachadas tratadas com ultravioleta, invisíveis ao olho humano, mas visíveis para as aves que percebem naturalmente nessa gama. Estas iniciativas continuam a ser minoritárias face à extensão do problema, mas mostram que compreender precisamente como as aves navegam, com que sentidos, segundo que hierarquia, em que condições, não é apenas uma questão académica. É uma informação prática de que depende a sobrevivência de espécies inteiras. Tínhamos uma visão da inteligência, uma visão que a colocava na complexidade da linguagem, na abstração matemática, na capacidade de construir ferramentas e civilizações. Uma visão que fazia de nós, implicitamente, o cume de algo. E depois olhamos para uma tuti negra de 20 gramas atravessar a noite acima do Mediterrâneo. Ler as estrelas com os seus olhos. Sentir as linhas magnéticas da Terra graças a uma reação química na sua retina. Uma reação tão delicada que um cabo elétrico comum numa sala vizinha é suficiente para a neutralizar. Reconhecer o cheiro do vento que vem de casa a centenas de quilómetros. Seguir de memória a curva de uma costa que viu uma única vez. Integrar toda esta informação em tempo real. Ponderá-la segundo a sua fiabilidade no momento. Cruzá-la até obter uma posição que se mantém ao longo de milhares de quilômetros. E chegar, depois de tudo isso, a poucos metros do arbusto onde nasceu. A inteligência talvez não seja uma pirâmide com nós no topo. É um arquipélago. Cada espécie habita a sua ilha própria.
Resolveu problemas que as outras nunca tiveram de enfrentar. Desenvolveu capacidades que não têm equivalente em nenhum outro lugar. O cérebro humano é notável pelo que faz. O cérebro de uma andorinha do Ártico é notável pelo que faz. Estas duas notabilidades não se medem na mesma escala, porque não jogam o mesmo jogo. O que a ciência da navegação aviária nos ensinou, no fundo, não é apenas como é que as aves encontram seu caminho. É que a vida inventou soluções para problemas que nem sequer teríamos imaginado como problemas. Que o mundo físico contém informações magnéticas, químicas, estelares, que outros seres vivos leem correntemente e que estamos apenas a começar a detectar com os nossos instrumentos. Uma andorinha do Ártico sabe exatamente onde está na Terra, a cada instante da sua viagem. Sempre soube. Acabamos de começar a compreender por quê. Se esta exploração do mundo vivo vos fascina tanto como nos fascina a nós, deixem um gosto e juntem-se a nós. Cada vídeo é uma nova porta aberta sobre o que não sabíamos que não sabíamos.